I love the Book of Mormon. Adoro o livro de Mórmon. Ele contém histórias maravilhosas para crianças de todas as idades, mas o mais importante é que ensina lições eternas que são recontadas com frequência nas músicas da primária. Por exemplo, uma grande lição pode ser encontrada na música a respeito do exército de Elamã. Nós cantamos, somos como o exército de Elamã. Na nossa infância aprendemos. Há muito de nós que sentem que, tal como Nefe, somos nascidos de pais bondosos. Minha mensagem hoje é para os membros da primeira geração que nasceram de bons pais, mas que ainda assim não ensinaram o Evangelho em seu lar. Em lugar de serem como o exército de Elamã, que tinham sido ensinados por suas mães, que Deus os livraria, vocês podem se tornar como os pais deles, o povo de Amon, que cresceram como descrentes. Talvez seja útil examinar a história do povo de Amon. Eles eram lamanitas que aprenderam o Evangelho com Amon, Arão e com outros. Quando aceitaram o Evangelho, estes lamanitas foram chamados de antinefileitas e depois o povo de Amon. Os filhos desse povo de Amon eram o exército de Elamã que ajudou a combater os lamanitas não convertidos. Então, a força do exército de Elamã começou realmente com seus pais, que eram o povo de Amon. Foram eles que aprenderam o Evangelho por meio das Escrituras. Foram eles que aprenderam a respeito do poder da oração. E foram eles que fizeram convênios com o Senhor e os cumpriram. E da mesma forma que a fé no Evangelho começou com eles, ela começa com vocês. Sendo a primeira geração de membros, vocês são aqueles que irão iniciar o ciclo de ensinar e fortalecer a próxima geração. Arão, que era um grande missionário, usou as Escrituras para ensinar o rei Lamanita e o povo de Amon a respeito da fé e do arrependimento e sobre Jesus Cristo e o plano de felicidade. Atualmente, ler e estudar as Escrituras continua a edificar a nossa fé. Ajuda-nos a resistir à tentação. Porém, ler as Escrituras pode proporcionar um desafio para nós. Como o presidente Boyd K. Packer conta a respeito de suas primeiras tentativas de ler o livro de Mórmon quando adolescente. Ele disse, abri e li Eu, Nefe, tendo nascido de bons pais. Era interessante prosseguir na leitura até que cheguei aos capítulos de Isaías. Então, poucos meses depois, decidi tentar ler o livro de Mórmon novamente. Eu, Nefe, tendo nascido de bons pais, mas toda vez que atingia a barreira daqueles capítulos de Isaías, finalmente decidi que eu os leria. E, naturalmente, o presidente Packer os leu. A persistência é a chave. Com cada leitura das Escrituras, palavras estranhas adquirem significado. Vocês podem ler a respeito de heróis e de grandes feitos de coragem. Podem aprender a respeito das ternas misericórdias do Senhor. E, acima de tudo, podem sentir o amor de Deus e saber que Jesus Cristo é o nosso Salvador. A oração é outro meio de se edificar a fé. Quando o rei Lamanita quis saber o que ele deveria fazer para receber a alegria do Evangelho, ele orou ao Senhor. Nós também recebemos a promessa de que, se pedirmos, ser-nos-á dado. Stanley era um pesquisador de 19 anos de idade em Hong Kong. Ele estava entusiasmado a respeito do Evangelho e queria ser batizado, até que seus amigos criticaram a igreja. Ele encontrou com os missionários que testificaram que Deus se importava o bastante com ele para responder sua oração. Convidaram-no a se ajoelhar e perguntar ao Pai Celestial se os ensinamentos eram verdadeiros. Primeiro um dos companheiros e depois o outro fizeram uma breve oração. Então Stanley orou. Quando ele terminou sua humilde oração, perguntaram-lhe, Stanley, como você se sente? Lentamente, ele ergueu a cabeça e, quase num sussurro, explicou, batismo, batismo. Finalmente, fazer e guardar convênios também aumenta a fé. O povo de Amon fez o convênio de que, antes de derramar o sangue de seus irmãos, sacrificariam a própria vida.
Fizemos convênios quando fomos batizados e tomamos sobre nós o nome de Cristo. Somos lembrados desses convênios quando partilhamos do sacramento. E quando guardamos os convênios, podemos ter a companhia constante do Espírito Santo. É o Espírito Santo, o Consolador, que nos ensina todas as coisas. Uma irmã na cidade do México tinha 16 anos de idade quando os missionários bateram à sua porta. Ela disse que à medida que os ensinavam com o Espírito, parecia que eles tiravam as bandagens de meus olhos e que o Senhor iluminava a minha compreensão. A palavra de Deus e minhas orações fortaleceram-me para sobrepujar minha aprovação seguinte, enfrentar meu pai. Quando me deparei com a rejeição de minha família devido ao meu batismo, o Espírito do Senhor fortaleceu-me sussurrando: siga em frente, prossiga. Alguns de seus parentes vão tornar-se membros da igreja por sua causa. As Escrituras, a oração, fazer e guardar convênios não apenas ajudaram o povo de Amon, mas também a primeira geração de membros em todas as partes, inclusive a minha. Vocês percebem? Apesar de ter nascido de bons pais, eles não me ensinaram o Evangelho em casa. Contudo, meus pais ensinaram-me valores morais e conduta ética. Lembro de meu pai, que não era membro, ajudando-me a preparar o primeiro discurso que fiz na igreja. O tópico designado era a honestidade, e em lugar de citarmos a 13ª regra de fé, usamos o exemplo de um homem cujo apelido era Abe, honesto. O ensino do Evangelho foi deixado para minhas professoras da primária, minhas líderes das moças e os líderes do sacerdócio. Quando tinha 7 anos de idade, minha professora da escola dominical júnior ensinou-nos sobre a oração e eu desejei orar. Ela ensinou a respeito do dízimo e eu quis pagar o dízimo. Ela nos ensinou sobre o jejum e, bem, eu tinha apenas 7 anos de idade, então eu não desejei jejuar. Mas quando ela nos ensinou sobre o batismo, eu quis ser batizada. Sou grata por meus bons pais que apoiaram minha decisão e que mais tarde também se tornaram membros da igreja. O povo de Amon viveu o Evangelho e eles se distinguiram por seu zelo para com Deus e conservaram-se firmes na sua fé em Cristo até o fim. A fé no Evangelho começou com eles e ela começa conosco. Como primeira geração de membros que adquiriram o testemunho, temos agora a responsabilidade de ensinar as crianças de hoje em dia. Precisamos ensiná-las em nosso lar, em nossas aulas. Devemos ensinar a elas a palavra de Deus que está nas Escrituras. Precisamos ensinar a elas o poder da oração e que as bênçãos ocorrem por fazermos e cumprirmos os convênios. E se as ensinarmos, elas poderão dizer: somos como o exército de Elamã. Na nossa infância aprendemos. Devemos ser fiéis missionários e ao mundo a verdade a levar. Em nome de Jesus Cristo. Amém.